A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Portanto, os nossos ouvidos estão primeiramente relacionados à nossa fé, porque ouvimos algo e cremos. E cremos na palavra de Deus. Vamos recordar que a palavra é o Verbo, é o Deus eterno, o Espírito eterno, Criador dos céus e da terra. Deus é Espírito, isto é, Deus não tem um corpo físico. Deus é invisível, não podemos vê-lo com nossos olhos naturais. Mas Deus fala, ensina, corrige, santifica, purifica. Deus é chamado de um Deus maravilhoso, glorioso e verdadeiro. Quando vamos às cartas que Jesus ressuscitado, qual apareceu a João, lhes deu, nós encontramos 7 cartas. E por 7 vezes está escrito assim. Capítulo 3 de Apocalipse, podemos ler no versículo 6 do capítulo 3, assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No versículo 13, na carta à igreja de Filadélfia, Jesus repete: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Note que o Espírito diz às igrejas, às 7 igrejas, representando todas as igrejas em todo o tempo. E quem fala? No início da carta, para cada igreja, Jesus se apresenta de uma forma. É a ele que devemos ouvir, mas precisamos de ter ouvido. A questão é, você tem ouvidos para o Espírito? Na realidade, não está dizendo que quem ler, ouça. Não. Está dizendo quem ouça. Não somente o que está escrito, mas precisamos de ouvir o Espírito. Não ler o Espírito. Lemos as 7 cartas e penetramos no mistério de Deus, que é a igreja, no mistério de Cristo. Podemos entender, por meio delas, muitas verdades espirituais a respeito de nós mesmos. Mas ainda precisamos de ter ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas somos nós. Portanto, nós precisamos de ouvir o Espírito. Sim, toda leitura das Escrituras deve ser para nos levar ao Espírito de Deus. Veja o que Deus diz em Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 12, quando Deus estava dando os mandamentos, e ele falou o seguinte: então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes. Porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, e vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Observe, não vistes aparência nenhuma. A voz das palavras que ouvistes. A voz. Portanto, nós termos um ouvido para o Espírito de Deus é a coisa mais importante na nossa vida espiritual. Podemos ter ouvidos para nossos próprios pensamentos, nossas próprias palavras. Podemos ter ouvidos para ouvir as palavras dos outros, dos que têm grande sabedoria intelectual. Podemos ouvir os doutores, os médicos. Podemos ouvir os filósofos. Mas, na realidade, a única palavra que nós precisamos é a palavra de Deus. Se quisermos ter uma vida espiritual frutífera, devemos pedir ao Senhor para curar a nossa surdez espiritual. Deixarmos de ouvir a voz do mundo e renegar o espírito do mundo, mas ouvir a voz que vem de Deus. Note, tenha coragem,
leia as 7 cartas. Veja como Jesus se apresenta a cada igreja. Ele é o Espírito. E ele, por exemplo, para a igreja de Laodiceia, a última das 7 cartas, Jesus se apresenta assim no versículo 14 do capítulo 3. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Estas coisas diz. Quem diz o Amém? O Amém significa aquele que obedeceu a Deus em tudo, porque a palavra Amém significa concordância, sujeitar-se a uma voz, a uma palavra. A testemunha fiel e verdadeira é Jesus que viu o Pai e deu testemunho dele. O princípio da criação de Deus é porque Jesus ressuscitou e é o primeiro na nova criação de Deus, na criação espiritual por meio de sua ressurreição. Portanto, devemos ouvir, perceber e praticar o que o Espírito nos diz. Precisamos desta voz a nos guiar nesta terra. Assim, quando nós oramos, venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, só podemos cumprir a vontade de Deus quando ouvimos a sua voz. E ele veio para morar em nós. Como alguém moraria em nós sem falar conosco? Se somos templo do Espírito, o Espírito nos falará. Precisamos de um ouvido espiritual. Assim, teremos uma vida espiritual cheia de alegria, de paz, cheia de harmonia interior, porque temos este companheiro. Jesus prometeu, leia o Evangelho de João, eu vos darei o Consolador, aquele que estará ao lado de vocês, junto com vocês, até a consumação de todas as coisas. Por isto, se recebemos o Espírito, vamos ouvir o Espírito. Quando você lê o princípio da igreja em Atos, é uma igreja movida por uma voz, a voz do Espírito. A grande confusão religiosa e a grande confusão em que os homens se metem é porque ouvem vozes estranhas. Ouvem ensinamentos estranhos. Têm ouvidos para líderes humanos e não têm ouvidos para o Espírito. A pergunta é, você tem ouvidos para a voz do Espírito, que é a voz do Deus vivo e verdadeiro? Que a graça de Jesus esteja contigo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito. Sim, a comunhão com aquele que nos dá vida. Amém.